Boa tarde a todos. Mais uma edição do NTP Café. Meu nome é Alexandre Pelege, da NTP, e também jornalista do Diário do Transporte, que, em parceria com a NTP, realizam este evento. O título do evento, vocês evidentemente já o têm, né, por receber o nosso convite, mas vamos lembrar aqui, né? Nós vamos discutir como bons projetos, bem implantados e bem operados, identificam a boa administração. Para tratar desse caso específico, a gente pegou o case de BRT de Sorocaba. Para fazer esse debate, a gente convidou várias pessoas. Wagner Colombini, que é sócio-diretor da Logística Engenharia, consultor internacional em projetos de logística e transportes, especialista em sistemas de BRT, desde o Transmilenio em Bogotá ao recente de Peshawar. Frederico Bussinger, engenheiro, consultor, ex-secretário de Transportes do município de São Paulo, ex-presidente da CPTM e ex-presidente da SP-Trans. Sérgio Davi Rosmec Barreto, presidente da Urbis Sorocaba. Renato Campestrini, especialista em mobilidade urbana e colunista da Rádio Cruzeiro FM 92.3 de Sorocaba. E Manuel Ferreira, que é diretor superintendente e operacional do consórcio Sorocaba e do BRT de Sorocaba. Comigo nessa nova jornada, Cláudio de Sena Frederico, vice-presidente da NTP, que vai ser o nosso âncora nesse debate. Ele também foi ex-secretário estadual do Transporte Metropolitano de São Paulo, além, evidentemente, de uma longa carreira que a gente não tem tempo para nominar aqui. Bom, lembrando que a gente está fazendo os ANTPs Cafés graças ao patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus e da Mercedes-Benz do Brasil e com apoio institucional sempre presente da Transdata. Apresentados todos, eu passo a bola para o Cláudio meio conduzir aí como seria o início dessa nossa roda de conversa. Boa tarde a todos. É fácil, realmente. Ou seja, nós todas as pessoas na área de transporte, têm a necessidade de encontrar soluções para tornar os empreendimentos de transporte público mais atraentes. Quando a gente diz assim, mais atraente, é isso mesmo, é conseguir um sucesso que traga recursos, traga apoio político, traga a tal decantada vontade política de fazer mais. E isso, embora tenha sido muito comum ultimamente na área ferroviária, principalmente no metrô, pelo sucesso do metrô, muita gente desconfia que só metrô consegue fazer um bom projeto, né? E o que nós pretendemos hoje é ouvir diversas pessoas a respeito de como fazer um bom projeto e a importância do bom projeto para o BRT e para qualquer outra coisa, mas para o BRT também, a importância de ter uma fundamentação, uma fundação saudável e robusta de parceria e de recursos econômicos. E vamos ouvir depois, finalmente, a prática. Na prática, quer dizer, tudo isso foi feito em algum lugar? E onde foi feito? Deu resultados? Deu resultados sob o ponto de vista do público que usa? Deu resultados sob o ponto de vista político? Deu resultados sob o ponto de vista de quem opera e quem empreende nesse meio? Quer dizer, a resposta a muitas perguntas hoje representam a tal atratividade, uma atratividade a mais ampla possível. Bom, Cláudio, a gente pode começar, então, com o Wagner Colombini, que tem uma vasta experiência em projetos, não só no Brasil, como em outros países. E ele pode dizer, portanto, respondendo já ao começo das suas indagações. É possível, Wagner? Sim. Sim, antes de mais nada, queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês e participar desse café da NTP. Veja, é totalmente possível, né? O BRT ele foi inventado no Brasil, né? E passou por um estágio de maior capacidade, inclusive
de poder transportar demandas similares a projetos sobre trilhos em Bogotá. Desse projeto, a minha empresa esteve participando e coordenou o desenvolvimento do todo o projeto operacional, todo o conceito e projeto operacional. Então, qual foi a ideia, né? E isso se tornou melhor prática a nível mundial, porque a partir de Bogotá começou todo um movimento de implantação de BRTs em muitas cidades do mundo. Então, BRTs nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, na África e na Ásia. Então, e na Austrália. A Austrália tem experiência em paralelo com a experiência aqui do Brasil de bons sistemas de ônibus, né? Que já tinha essa experiência. Bom, então, quais são as melhores práticas mundiais? E que é o BRT chamado de padrão ouro, né? Veja, nós tivemos a oportunidade de participar em vários projetos desse tipo, que é um projeto de alta capacidade e de alta qualidade, né? Então, que aconteceu, começou com Bogotá, daí projetos no México, na Ásia, na China, na Índia, no Paquistão, esse de Peshawar, que recentemente recebeu um prêmio, né? Na África. Então, na África foi na Tanzânia, em Johannesburg, e na Cidade do Cabo, e em outras cidades da África, como tem Dakar, por exemplo. Então, qual é a ideia? É que o projeto conceitual ele deve considerar a melhor prática, que é estação central. Isso foi uma coisa bolada aqui no Brasil, em São Paulo, né? Se o metrô pode ter estação no meio, com portas do lado, porque o ônibus não pode ter. Então, a ideia é, por que estação central? Porque o ônibus pode trafegar num corredor exclusivo sem ser importunado pelos carros que vão fazer a conversão à direita, diminuindo velocidade e tal. Então, se garante uma fluidez do sistema ônibus. Então, estação central, faixas de ultrapassagem nas estações. Por quê? Porque você pode ter sistema, linhas troncais expressas que não precisam parar em cada estação, que é o sistema parador, né? O metrô para em cada estação, né? Mas ele é totalmente isolado e a velocidade que ele atinge quando está em cruzeiro é maior que a de um ônibus, né? Então, a velocidade média final de um metrô é na faixa de 35 km por hora comercial. O BRT atinge essas velocidades, 30, 35 km por hora na velocidade comercial. Por quê? Porque você tem uma mistura de linhas paradoras e linhas expressas. Para ter linha expressa, precisa ter faixa de ultrapassagem, né? Precisa ter terminal de integração, né? Terminal de integração foi algo que começou em Curitiba, em São Paulo, enfim, no interior de São Paulo. Vocês têm em Sorocaba uma experiência muito boa com os terminais de integração, não é? Aqueles terminais centrais e que eles se conversam, né? Você pode ir de um para o outro bem rapidamente. Enfim, terminais de integração porque você pode ter linha alimentadora para trazer a demanda para a troncal, né? O pavimento ele tem que ser bem dimensionado, né? Então, tem que cuidar do pavimento, que o pavimento flexível, né? Pavimento normal de asfalto, ele não aguenta muito tempo. Então, tem que tomar cuidado, senão você vai ter manutenção. A manutenção começa a ficar elevada. Bom, com relação à parte mais operacional, né? Nós temos que ter condição de estimar a demanda corretamente. Como é que a gente estima a demanda, né? Tem que fazer, primeiro, uma pesquisa de origem e destino, né? Sorocaba, por exemplo, fez pesquisa de origem e destino, né? Tem que ter um modelo de transporte calibrado. Sorocaba tem um modelo de transporte calibrado. Tem que fazer contagens volumétricas para atualizar esse modelo, porque a pesquisa foi feita há algum tempo, mas aí pode ter aumentado um pouco a demanda, aumentado os volumes. Você faz contagens nos corredores para você atualizar o modelo, não é? E daí você tem que também bolar qual é que é a rede do BRT, quais são as linhas tronco, se vai ter expressa, se vai ter a paradora, sem dúvida tem, né? E normalmente tem uma ou outra linha expressa.
né? Enfim, bolar a rede e as linhas alimentadoras, né, que vão trazer ônibus que estão mais, são linhas que estão mais fora, onde não pega congestionamento, os ônibus têm condição de fazer a movimentação, né, de trazer para um sentido, voltar rapidamente, né? Seriam as linhas alimentadoras que deixam o pessoal no terminal e lá eles pegam o BRT. Enfim, então tem que bolar como é que vai ser essa rede, né? E daí, com o modelo e a rede, estima-se a demanda linha a linha. E cada linha verifica qual é o trecho de maior demanda, que normalmente é mais próximo da região central, né? E daí, com esse trecho de maior demanda, você fala, aqui tenho, por exemplo, 1.000 passageiros no trecho de maior demanda. A capacidade do ônibus, vou simplificar, é 100. Então, 1.000 dividido por 100, você tem uma frequência de 10 ônibus por hora, um cada 6 minutos, se for esse o caso, né? Bom, com essa frequência, ainda temos condição de estimar o tamanho da frota. Claro, eu falei capacidade 100, nós temos que definir qual é que é o ônibus. Normalmente, os BRTs têm ônibus articulados, mas também pode ter ônibus padrão, né? Normalmente, o ônibus padrão fica na alimentação, mas pode ter micro-ônibus na alimentação. Isso depende de cada caso, né? Porque o sistema é feito como uma roupa de alfaiate, um terno que é feito para uma pessoa, cada sistema é feito para a cidade, para atender as condições específicas da cidade. Bom, então, tendo essa frequência definida para cada linha, né, e que leva em consideração o ônibus, qual é o ônibus de alimentação, a capacidade do ônibus de alimentação, a capacidade das troncais, né, você define qual é a frequência e com o tempo de ciclo a gente estima qual é que é a frota. Então tem que ter uma frota bem dimensionada para não faltar, para não deixar muito carregado, para não deixar lotado, extremamente lotado os ônibus e tal. Tem que ter uma qualidade boa, né? Bom, e daí, obviamente, tem uma frota de reserva que normalmente é considerada. Quando você tem todos os ônibus novos e tal, uma frota reserva de 5% normalmente é suficiente, né? Mas, de uma maneira geral, é de 5% a 10% uma frota de reserva. Porque se tem alguma reserva para manutenção, tem que ter um outro substituído para não alterar a oferta. Bom, então, isso tudo é muito importante, né? E, obviamente, você tendo a demanda, você tem qual é que é a receita do sistema. Você tendo as frequências ao longo do dia, ao longo dos dias da semana, ao longo dos meses, nós vamos ter a quantidade de quilômetros rodados por tipo de ônibus. Ônibus troncal e ônibus alimentador. Pode ter mais do que um tipo de ônibus. Com essa quantidade de quilômetros rodados, e a gente sabe qual é o consumo de combustível, qual é que é enfim, a quantidade de motoristas, cobradores. Sorocaba foi uma pioneira, sabe, pioneira que não dispensou o cobrador para diminuir o custo do transporte, né? Enfim, então é a quantidade de motoristas necessários, né? E aí você tem qual é o custo de pessoal, você tem o custo de pessoal de manutenção, você tem o pessoal administrativo e tal. Então, no final, o que você tem? Você tem o que a gente chama normalmente de OPEX, que é qual é o custo operacional. Agora, antes disso, né, você tem que ver qual é que é o CAPEX, o custo de capital. O custo de capital é o custo da implantação do sistema, quanto custa as estações, quanto custa deixar o viário correto em condições e tal. Então, você tem todo um investimento inicial que é feito, né, em frota e na infraestrutura, e na infraestrutura corresponde a viário, corresponde às estações, né, tem isso. Tem todo o custo operacional ao longo do tempo, e daí você tem a receita, passo a passo. Uma vez o sistema estando pronto, daí começa a ter uma arrecadação, né? E essa arrecadação deve ser utilizada para a remuneração desses custos. E daí desenvolve-se um modelo financeiro que é para analisar se o Estado precisa. Normalmente, quando a infraestrutura é desenvolvida, é construída pelo operador, o Estado normalmente tem que. É como se faz um adiantamento, o operador no Estado tem que pagar, porque a tarifa não paga pela infraestrutura, normalmente, né? Nenhum sistema de transporte, né?
é ver qual é que é a necessidade do Estado para compor. Tudo isso que eu estou falando foi feito no projeto Peixaura, que recentemente recebeu um prêmio, né? E uma coisa muito importante que Sorocaba tem é ter uma empresa gerenciadora. Então, a Urbis é uma empresa que é notável. Ela, enfim, existe há anos, é uma empresa de primeira linha de gestão do sistema de transporte público e é um exemplo a nível brasileiro. Então, é uma empresa que tem total condição, a Urbis, de fazer a gestão. Eu imagino que seja a Urbis que vai fazer. Eu posso até não estar bem atualizado, mas eu me lembro que eu sei que a Urbis é uma empresa conhecida pela sua capacidade. Então, temos aspectos físicos, né, de projeto físico, de engenharia, né? Então, tem um projeto conceitual bom, que é aprovado pelo Estado, pelo município, daí tem o projeto básico, projeto executivo, daí vai para a construção, daí você tem que fazer toda a parte de demanda para você ver qual é que é a frequência, qual é que é a frota, para você ter uma oferta de ônibus compatível com a demanda, não é certo? Daí você faz a análise, com tudo isso você junta uma análise financeira, que vê os custos de investimento e de operação para verificar como deve funcionar o sistema, como deve ser a participação do município, e tem a parte institucional, que é para fazer a gestão na sequência, né? E para ter aprovado antes o projeto. Então, eu gostaria de parar por aqui e passar a bola para o Cláudio e botar à disposição para discutir aspectos específicos, que eventualmente sejam de interesse. Tá bom? Bom, na verdade, agora a gente passa a bola para o Fred, então. A questão, Fred, é saber como fica, né? O Wagner especificou muito bem o que é um projeto correto de BRT, deu todos os requisitos, os detalhes de constituição. A pergunta para você é sobre a presença do Estado, o Estado entendendo-se aí as instâncias, né? A prefeitura, no caso. Como é que é a presença da parceria do setor público com o setor privado? Porque um projeto da dimensão do BRT tem de haver, evidentemente, um relacionamento estreito com o poder público. Como você vê isso, Fred? Pelege, é um prazer estar aqui, Cláudio, Wagner, enfim, contar aqui os companheiros de trabalho e voltar aqui a NTP nesse debate, eu acho, tão momentoso. E eu queria, até passei antes meio que um script, organizei algumas informações aqui para essa intervenção inicial, e eu organizei em 3 capítulos. O primeiro capítulo é fatiando a questão. O segundo capítulo é PPP, do que se trata? E o terceiro é fatores críticos de sucesso e de insucesso também, né? E eu queria começar sobre esse fatiando a questão, porque nós estamos aqui num evento, fomos convocados para um evento, e nós estamos tratando de 2 temas que podem ou não estar juntos. Isso é muito importante como ponto de partida. Ou seja, nós estamos tratando de BRT e estamos tratando de PPP. E por que eu estou querendo fazer essa distinção? Porque eu tenho casos de sucesso e insucesso de BRT administrado por estatais, por empresas estatais, via concessão e via PPP. Portanto, são 2 coisas completamente distintas, que se juntam ou não. Se juntam, tem sinergia ou não tem. Então, esse capítulo eu separaria em 3 partes: o plano, o projeto e o modelo. E eu acho que isso se aplica a praticamente todos os casos que nós tivemos, seja ele de ônibus, BRT, metrô, ferrovia, é o plano, o projeto e o modelo. Como o Wagner já tratou do plano e do projeto, eu vou me ater especificamente à questão do modelo. E aqui nós estamos falando de PPP, especificamente. E aí eu já passo para o segundo capítulo. PPP, afinal, do que se trata? E eu acho que ajuda muito nós sabemos do que ela não trata. Porque, muitas vezes, e isso não é uma questão apenas das PPPs, nós falamos, vamos chamar a iniciativa privada. Eu não tenho dinheiro, o prefeito não tem, o governador não tem, o presidente da República não tem,
Então, vamos chamar a iniciativa privada. Existe uma ideia subjacente, é que a iniciativa privada tem dinheiro, vai botar dinheiro e não vai receber esse dinheiro. É uma fonte que não seca. É uma ideia, obviamente, mais do que equivocada. Que é uma ideia também que se tinha o seguinte, não, tem o BNDES, tem o Banco Mundial. A gente fala assim como se não tivesse que pagar depois os empréstimos. Então, eu diria, primeiro, que PPP não é essa fonte inesgotável de dinheiro de uma iniciativa privada que é filântropa e vai botar dinheiro porque o poder público não tem. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é de que PPP e concessão está dividido no Brasil, mas no mundo inteiro é uma coisa só. Inclusive, nós temos duas leis distintas, mas toda referência internacional é feita. A diferença da PPP estrito sensu nossa é que, neste caso, existe a chamada contraprestação do poder público. Advogados e economistas vão explicar de maneira diferente, mas eu diria o seguinte, na verdade, o que a iniciativa faz é aportar recursos para receber ao longo do tempo. Então, eu tenho a contraprestação que o poder público, prefeitura, Estado, ou seja, a União, vai pagar anualmente ou mensalmente, ao longo do tempo, por um investimento que será feito inicialmente pela iniciativa privada. Dinheiro que, na maior parte das vezes, ela não tem. O que ela tem é condições de ir ao mercado, levantar o dinheiro, que muitas vezes o poder público não tem. Então, de uma certa forma, essa é a equação montada. Um projeto desse tem um capex elevado, como já disse o Wagner, não tem um recurso no Tesouro para fazer esse investimento, não tem capacidade de endividamento do poder público, e aí eu faço uma concessão à iniciativa privada, que vai levantar esse dinheiro na praça e ela receberá o contrato, obviamente, essa outorga, e vai receber em suaves prestações do poder público ao longo do período contratual que for estabelecido. Então, eu diria que uma PPP, de uma certa forma, e de uma bastante simplificado, ela é essa equação que se faz fazendo um trade-off entre o curto prazo e o longo prazo, dividindo-se responsabilidade. Porque concessão o poder público faz há muito tempo no Brasil. Faz há séculos, desde Dom Pedro já existe isso aqui. Portanto, nós não estamos falando de uma novidade. Essa forma, e também o poder público já tinha entrado para garantir juros, isso há um século atrás e tal. Então, o mercado financeiro vai se desenvolvendo e criou essa forma que agora a gente chama de PPP. E no mundo, como eu disse, é uma lei única. No Brasil, nós temos essa lei separada e isso talvez é parte das nossas dificuldades para levar adiante as PPPs. No terceiro capítulo, eu queria falar dessa questão do fator crítico de sucesso. E apenas eu faço um registro anterior, quando o Wagner falou dos projetos, eu diria o seguinte, de fato, ele tem toda a razão, nós começamos em São Paulo. São Paulo tem camadas geológicas de desenvolvimento nisso, né? E eu não consigo entender até hoje por que não se chama o Expresso Tiradentes de uma BRT. Ele é um BRT para todos os efeitos, está certo? Inclusive é um BRT. Ele mas não é chamado como tal. Inclusive foi também premiado. Não é uma coisa que eu ouço falar muito, não. Inclusive eu tenho conversado com o Pelégio e o Adamo sobre essa questão. Para mim é uma surpresa. Bom, mas isso é um detalhe. A questão do fator crítico de sucesso. Aí eu digo o seguinte: PPP não é garantia de sucesso. Antes da gente falar do exemplo bem-sucedido de Sorocaba, é preciso da gente saber que há exemplos mal-sucedidos de PPP. Eu diria até no nosso meio. Ou seja, o VLT do Rio é uma PPP que enfrenta dificuldades. E nós vamos analisar umas razões aqui por que isso acontece. Mas talvez o exemplo mais gritante que nós tenhamos de insucesso de PPP foram os estádios da Copa. Praticamente todos eles
estão tendo que renegociar, tiveram problemas, tentativas de se passar adiante, que foram mal sucedidas. E recentes PPPs que foram para leilão deram vazias recentemente. Portanto, PPP não é garantia de sucesso, não é obrigatoriamente. E por que isso não acontece, ou quais são os alertas que a gente precisa tomar? Um deles, o Wagner já falou, é um plano e um projeto bem trabalhado, onde as principais variáveis estejam pensadas, elas estejam coordenadas entre eles, porque se isso não tiver a acontecer, não tem PPP que dê certo para um mau projeto. Não adianta, ela não vai consertar um mau projeto. Então, isso é um primeiro passo. E uma coisa interessante, quando a gente fala do projeto, eu não estou falando só da parte de engenharia do projeto, que, obviamente, é uma parte importante. Uma coisa que nós temos dificuldade nos planos brasileiros é de enunciar o como fazer. Nós, normalmente, nos atemos muito ao o que fazer, e isso é convertido depois lá nos projetos, mas o como fazer. E o como fazer envolve muitos campos. Não é só dinheiro, não. Dinheiro, evidentemente, mas envolve muito mais capacidade industrial, capacidade tecnológica, mão de obra, a cultura dos usuários que precisa ser trabalhado. O Cláudio lembra bem disso, como é que o metrô lá nos primórdios trabalhou. Portanto, o como é preciso estar presente no plano e presente no projeto. Uma coisa muito importante é a gente pensar na hipótese de não dar certo. Quando não dá certo, quando eu enfrento problemas, como é que o contrato e o modelo resolve? São as condições contingenciais. Nós sempre pensamos no sistema funcionando, mas nós precisamos também pensar no sistema não funcionando. E aí são múltiplos os fatores para a gente pensar. E isso é essencial para uma questão que normalmente dá problema, que é o reequilíbrio econômico-financeiro. Quando eu não tenho assentado as premissas, o momento zero das variáveis, qualquer discussão depois vai ser muito mais complicada. E depois nós vamos brandir segurança jurídica, onde nós não temos os fundamentos para poder discutir a segurança jurídica. E, aliás, é uma coisa que é sempre muito reivindicada quando é para aumentar ou garantir aquilo que eu tenho. Para ampliar, ninguém é contra a insegurança jurídica, né? Esse é um aspecto interessante. E uma questão importante, que inclusive gerou recentemente, há pouco tempo, uma tese de doutorado, é as questões das garantias, que é um foco de problema nas PPPs. E tem garantia do projeto, garantia da obra, garantia da operação. E nós não desenvolvemos muito bem. E isso é o que essa tese demonstra, depois eu posso passar o título e a autoria, né, aí para o Pelege para ser divulgado. Ela analisa isso aí, como nós ainda não amadurecemos muito bem essa parte das garantias. E, por fim, algo que é essencial. Ou seja, se há um compromisso do poder público celebrado com a iniciativa privada, bote o dinheiro na frente, que eu vou completar os pagamentos aí em suaves prestações mensais ou anuais, é preciso que o fluxo seja garantido. Esse é um dos problemas do VLT do Rio. E muitas vezes isso se dá não só por maus... E é problema também dos estádios de futebol da Copa, que eu me lembrei. Isso se dá muito nessa troca de governos que nós temos. Então, essa é uma questão que precisa ser cuidadosamente pensada e precisa ser garantida. E aí não é só o contrato, o que eu posso ter no contrato, mas o orçamento plurianual não prevê, os orçamentos anuais não prevêem, e aí dá descontinuidades. Evidentemente, vai dar problema e você vai ter que resolver isso para frente. Isso acontece, eu estive até checando hoje cedo se já tinha encaminhado solução no VLT do Rio, mas não consegui ter informação positiva. Todo mundo que eu consultei disse que a situação ainda é uma pendência. Então, eu diria, esses são cuidados a serem pensados nessa chamada modelagem, o design, como se diz, que é algo em paralelo
com o BRT, mas isso também vale para o VLT, isso também vale para o metrô. E isso é uma área de conhecimento específica, é uma habilidade específica. Então, eu diria, no caso do BRT, este outro lado, eu estou até interessado e curioso em ouvir esses aspectos como tratados no case que nós estamos estudando hoje, que é o BRT de Cuiabá. Obrigado. Cuiabá não, né, Clédio? Sorocaba, desculpe. Desculpe. É que eu falei, tenho falado muito sobre o VLT de Cuiabá, que também é um outro contra-exemplo, tá certo? Exato, Enfim, que agora desculpe. no BRT, mas tudo bem. Cláudio, para você agora preparar o chute para o pessoal de Sorocaba entrar na roda. Eu acho que o chute agora é voltar para aquela minha paixão antiga, que é a questão do seguinte: todo sacrifício e todos os investimentos são sacrifícios para alguém, podem ser benesses, né, se dependendo dos resultados, mas de qualquer jeito, com certeza são sacrifícios. A sociedade investe, alguém levanta o dinheiro, alguém não recebe dinheiro, enfim, existem sacrifícios. Ora, para fazer sacrifício, é preciso de motivação, né? E para repetir mais ainda, ou seja, fazer a primeira vez, você pode fazer vamos dizer, chamadas de bobeira, mas a segunda vez você já teve a experiência e daí vai querer saber se aquela primeira experiência foi satisfatória. Eu tinha falado antes que satisfatório é uma coisa que depende de muita gente. Quer dizer, tem que ser satisfatório para o prefeito, tem que ser satisfatório na hora da eleição, tem que ser satisfatório na hora de pagar imposto, tem que ser satisfatório para um monte de coisa. Mas, pelo menos, uma coisa é fundamental. Qual é a opinião das pessoas que usam o produto, o serviço, que já usaram esse serviço, e qual a opinião tão importante quanto essa das pessoas que não usam o serviço. Então, o ano passado, nós tivemos a satisfação de participar com Sorocaba de uma enquete eletrônica, usando o sistema do Citamob, que já está distribuído pela cidade como uma forma de informação, e ele pode ser usado, e tem sido usado, e nós usamos num sistema que nós geramos chamado Sensor, né? O Sensor é uma enquete eletrônica que procura não só saber a opinião das pessoas e a experiência que as pessoas tiveram no uso de alguma coisa, mas procura saber também o que é mais importante e o que é menos importante para essas pessoas. Isso é uma novidade. Quer dizer, a novidade de ponderar os resultados pela expectativa ou pela cultura e valores locais. Ou seja, se nós chegamos à conclusão, como em todos os lugares, usamos fatores, rapidez de viagem, tempo de espera, conforto, etc., mas em Sorocaba, antes de querer saber meramente o que as pessoas acham desses fatores, o que as pessoas acham desses fatores, quer dizer, o que é mais importante e o que é menos importante. Então, acabamos tendo uma enquete muito interessante. A primeira coisa é que, vou dar logo a sequência do Oscar, né? O Oscar foi mais ou menos o seguinte: o que os sorocabanos consideram mais importante, no mesmo nível, foi a rapidez da viagem e o tempo de espera. Em segundo lugar, foi conforto. O terceiro foi qualidade da informação e a sensação de segurança, ou seja, a segurança dentro do BRT. Essa foi a sequência, e sob esta sequência foram ponderados os resultados. Qual foi o resultado final com toda essa ponderação e tudo mais? O BRT ficou na posição ótima. Ele ficou acima da posição bom e no início da posição ótima. Ele ficou na posição ótima. Depois eu vou falar algumas curiosidades também, mas, de qualquer jeito, ele ficou na posição ótima, né? Mas, se você olha esses fatores internos, como é que cada fator desses ficou? Todos os 5 fatores, ou dos 5 fatores, 3 ficaram na situação ótima e apenas 2 não ficaram. Mas ficaram na posição bom
logo abaixo do ótimo. Portanto, numa posição invejável. E esses dois foram espera no ponto e a qualidade da informação. Foi essa a conclusão. Eu diria que essa conclusão é excepcional, ainda mais quando você considera que era uma primeira pesquisa e uma primeira parte de um BRT, portanto, ainda com vários problemas. Mas essa foi a consequência. Agora, algumas curiosidades foram até, de certo modo, mais interessantes ainda do que meramente esse resultado retumbante. Ainda bem que teve as curiosidades, porque senão ia ficar meio chato. Assim. Mas as curiosidades começam pelo seguinte, quando eu falei sobre os que não usam. Né? Então, é o seguinte, apenas em torno de 30% a 40% não usava o BRT cotidianamente ou frequentemente. Mas só 2% nunca usariam o BRT. Esse é que é o ponto importante. Ou seja, pessoas que não usam hoje, 2% estavam predispostas a nunca usarem o BRT. Isso significa que não havia, naquele momento, no ano passado, um preconceito. Muito pelo contrário, havia uma coisa que nós, no metrô, vimos isso acontecer muito, que era um entusiasmo. E a sensação, assim, a crítica maior era quero mais BRT. E isso era nítido num outro fator, que é o seguinte, por que não usavam? E o maior motivo, quase a esmagadora maioria, o não uso porque ele não está disponível, quer dizer, não passa perto de mim, não vai para onde eu quero ir. Então, novamente, reforçando essa questão de não haver um preconceito. Algumas curiosidades para terminar, eu diria o seguinte, a primeira foi que a avaliação masculina foi ligeiramente maior do que a feminina, mas ambas na posição de início de excelente ou topo de bom. Mas a preferência, o pessoal masculino, os homens acharam o BRT melhor do que as mulheres. E acho que a curiosidade maior de todas, quem usa pouco BRT e, além do BRT, usa carro, foram as pessoas que deram maior conceito ao BRT. Não foram os exclusivos usuários de BRT. Foram as pessoas que usam basicamente carro e, às vezes, um BRT. Esses foram o que deram mais altas notas de qualidade ao BRT. Então, aqui nós estamos diante, assim, conclusão final. Nós temos um produto que, pelo levantamento do ano passado, vamos ver esse ano, pelo levantamento do ano passado, era não só aprovado pelo seu público, era aprovado por quem não usava, era aprovado por quem usava outros meios de transporte e era desejado. Eu diria que isso daí, para qualquer um, é a fórmula do bom casamento. Então, aqui, foi essa a sensação e a coisa. E daí a gente pode entrar agora em conhecendo a noiva. Quer dizer, a gente precisa conhecer a noiva agora para ver esse casamento, como é que vai ser mesmo. O povo, o noivo, eu já sei como é que está. Louco pela noiva. Agora precisa ver como é que está a noiva. E como é que ela fez para ter essa popularidade toda. Então, Cláudio, mas antes de conhecer a noiva, vamos só passar um pequenino comercial da Mercedes-Benz, que é uma das nossas patrocinadoras, ao lado da Volkswagen. É coisa curta. É a nossa noiva. E aí a gente volta direto, então, para o povo de Piracicaba poder falar, para o povo de Sorocaba poder falar, tá bom? Por favor, Carla. O ônibus sempre foi o coletivo de muitas coisas. O coletivo de saudades, de superação, o coletivo de fé.
coletivo de liberdade. E agora é o coletivo de cuidados. Cuidados de todas as empresas de transportes para sua viagem continuar segura. E o ônibus continuar sendo seu parceiro de sempre. Vá de ônibus, vá seguro. Bom, retomando então a nossa segurança, vamos agora então, como diz bem o Cláudio, conhecer a noiva. Temos 3 egressos de Sorocaba e não vamos estabelecer aqui hierarquia alguma. Vocês estão livres, para quem quiser se manifestar inicialmente, já pode começar a chutar a pelota aí. Campestrini, Sérgio, Manuel, quem quiser começar, o jogo está aberto. Boa tarde. Posso começar, pessoal? Claro. Pode, claro. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito feliz de participar desse bate-papo, principalmente falar sobre o BRT Sorocaba, com essas lendas do transporte coletivo, do transporte de massa. O Wagner Colombini, conhecido até como o pai do BRT. Muito prazer em fazer esse bate-papo com você. O Renato Campestrini, meu conterrâneo, sabe tudo de mobilidade, muito respeitado aqui na nossa cidade de Sorocaba. O Frederico foi um grande secretário de transporte no município de São Paulo. Muito prazer estar aqui contigo e falando do nosso BRT da nossa cidade. Manuel, um grande amigo, parceiro dessa luta. Muito obrigado por participar também do nosso crescimento da nossa cidade, Manuel. E um grande abraço, Cláudio, Frederico, Alexandre Pelege. Obrigado mesmo pelo convite, por participar. O nosso BRT é uma concessão de 20 anos, com investimento de 384 milhões, com parte do governo federal, da Caixa, e contrapartidas da Prefeitura, e 250 milhões pelo particular, pela iniciativa privada. Desde a sua concepção, graças a Deus, o BRT de Sorocaba foi muito bem avaliado, foi muito bem aceito, pois ganhou agilidade, né, no transporte, e sem falar no conforto do passageiro, com grandes tecnologias, onde o passageiro pode até mesmo carregar seu celular e usar o Wi-Fi. E isso, Sorocaba ganhou muito. E somos muito felizes com o BRT. Eu estive em reunião no Ministério do Desenvolvimento e fiquei muito feliz, onde usam o BRT Sorocaba como exemplo para todos os estados da nossa federação. Isso me deixou muito contente. E hoje, muito feliz de fazer parte desse bate-papo e falar do nosso BRT e falar que hoje o nosso projeto é para transportar mais ou menos 2 milhões de passageiros por mês aqui na nossa cidade. 168 quilômetros de corredores do BRT. Vamos chegar até 125 ônibus, com até 3 terminais para atender, com as 28 estações do BRT. 24 quilômetros de faixas exclusivas. Esse é o nosso BRT de Sorocaba. Quero ouvir o meu especialista de mobilidade, Campestrini, e o Manuel. Boa tarde a todos, pessoal. Obrigado. Boa tarde, Sérgio. Posso falar, gente? Então, assim, Campestrini, acho que você fica por último aí, tá bom? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço, né? E o que é importante, acho que, destacar aqui, né? Quem é a BRT Sorocaba, né? A BRT hoje é formada por 2 grandes empresas do ramo de transportes. Uma delas é a CS Brasil, né, que atua na realização de serviços prestados a órgãos públicos em 16 estados e é pertencente ao tradicional Grupo de Operação Logística, JSL, né, que atua há mais de 60 anos no mercado. A outra empresa, gente, é a Move Brasil. Está no mercado desde 1982 e dedica-se ao transporte coletivo urbano e teve início as suas atividades em São Lourenço da Mata, em Pernambuco, né? Hoje, ela possui mais de 4.500 profissionais, né? Operando numa frota de mais de 960 ônibus, transporta hoje cerca de 600 mil passageiros por dia, né? Nas unidades de Pernambuco
São Paulo e aqui na nossa cidade, em Sorocaba. E a Móvel Brasil, no estado de Pernambuco, né, a empresa administra há mais de 4 anos o corredor leste-oeste do BRT via livre, tá certo? Falar um pouquinho agora da nossa operação, né? Quais são as principais vantagens do nosso sistema BRT? Como bem disse aí pelo Wagner, né? Hoje nós temos o embarque rápido, né? São estações onde você tem a cobrança na própria estação. A estação é uma estação autônoma, não depende de nenhum funcionário para que opere a estação. Ela é 100% monitorada através de um CCO. Então, o passageiro entra na estação, faz o pré-pagamento na estação. Quando o ônibus encosta, tenha lá 30, 40, 50 usuários, ele consegue embarcar muito rapidamente e isso torna a viagem muito rápida, né? A acessibilidade e segurança, né? Como bem disse também, as estações são no canteiro central, isso propicia aí para o usuário, principalmente o cadeirante, muito conforto e segurança para estar embarcando, né? Todos os veículos têm Wi-Fi e ar-condicionado, né? A rapidez também é uma das vantagens do nosso sistema, são corredores e faixas exclusivas. Todas as linhas elas são integradas com as linhas de outro sistema e apenas uma única tarifa, tá certo? Acho que tem várias vantagens, várias diferenças do projeto BRT Sorocaba. Mas eu gosto de destacar 4, né? O projeto foi feito por nós, a execução das obras, implantação das preliminares e dos serviços, tá? A operação do sistema, hoje nós estamos operando 2 corredores, de 3, né? E a manutenção da infraestrutura, nós temos que garantir essa operação aí pelo contrato aí por 20 anos, tá certo? Temos tecnologia de ponta, reunimos mais de 16 soluções integradas em apenas uma, então hoje o operador do CCO, ele não precisa ter 16 telas espalhadas na sua mesa. Através de apenas uma tela, ele consegue integrar e ter a visão geral do que está acontecendo no sistema, tá certo? Assim, dados gerais do nosso BRT, né? Nós temos 110 quilômetros de fibra ótica, 48 servidores, 17 máquinas de autoatendimento, 462 computadores de bordo, 1.900 câmeras. Isso propicia aí mais de 1 milhão de metros quadrados sendo monitorado pelo BRT, 482 telas, né? 380 dispositivos de bilhetagem entre o sistema de validador dos ônibus, nos terminais e nas estações, certo? E temos também 330 antenas, né? Uma das diferenças do projeto BRT, a gente pode falar que é da sustentabilidade, né? Temos painéis solares, reuso de água, isolamento térmico nas estações. Hoje as estações elas não têm ar-condicionado, mas ela tem um sistema de brise que propicia ali um conforto térmico muito bacana dentro da estação, melhor do que do lado de fora, melhor do que se a pessoa estivesse no abrigo, tá certo? Iluminação de LED e a frota, como já disse, toda ela com tecnologia para emitir menos ruídos e poluentes. Falando um pouquinho da pesquisa e da enquete que o Cláudio comentou, só para a gente dar uns números aqui, a avaliação geral do BRT foi em 72%. 92% avaliou como o conforto e a rapidez, 84%. A segurança, 86% avaliou como ótimo, né? Esses números, gente, assim, jogado, não, acho que não, assim, porque o transporte público ele foi muito criticado, né? Então é muito difícil atingir esses índices de satisfação. Isso é muito gratificante para a gente, né? Então, assim, gostaria novamente de agradecer o espaço, né? A BRT Sorocaba está sempre disponível para contribuir com a mobilidade urbana. Convido a todos que ainda não conhecem o sistema para vir a Sorocaba conhecer de perto, fazer uma viagem, ter uma experiência com o BRT, né? E assim, só para a gente encerrar e dar o espaço aí para o Campestrini, né? A BRT Sorocaba está muito orgulhosa de ter transformado o transporte público da cidade. Hoje, Sorocaba é uma referência nacional em transporte. Por causa do BRT,
Isso tem tornado muitas visitas, rapaz. Se nós temos um controle de visita aqui, nós temos mais de 50 visitas, já inclusive pessoal de Londres veio visitar o BRT Sorocaba. Isso demonstra que o BRT ele iniciou em plena pandemia, foi muito assim assertivo. Hoje nós transportamos mais passageiros do que o início da pandemia, então realmente é um caso de sucesso. Acho que eu passo aí para o Campestrini. Campestrini. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande para mim poder participar desse painel aqui. Eu falei para o Branco que acho que a pessoa correta para estar aqui representando seria o engenheiro Renato Janola, que foi presidente da URBS, é um grande transiteiro, né? Transporteiro. Eu venho da área do trânsito, né? Estou colunista de mobilidade urbana para a Cruzeiro FM aqui de Sorocaba. Tem um quadro chamado Espaço Mobilidade Urbana, que é a cada 15 dias. E nesse quadro a gente tem muita participação dos ouvintes, né, dos usuários do transporte coletivo, dos usuários do trânsito da cidade. E eu, como um grande apaixonado pelo tema trânsito, transporte, mobilidade urbana, quando o BRT começou suas obras na cidade, eu comecei a fazer visitas semanais nas obras para acompanhar o andamento, verificar como estava acontecendo. Posteriormente, quando o sistema entrou em operação, eu fiz com o meu carro, mesmo trajeto de ponta a ponta. Posteriormente, fiz de motocicleta. E, por fim, eu fiz todo o trajeto utilizando o BRT Sorocaba para experimentar qual era a vantagem, o que não tinha. Então, foi uma experiência bastante gratificante, muito legal de se fazer, né? E a gente via, naquele momento das obras, muitas críticas das pessoas em relação ao transtorno causado por aquelas obras. Nossa, que desperdício, que não sei o quê. Olha, está atrapalhando o comércio. E hoje, seguramente, eu posso afirmar que quando você transita na Avenida Gustavo Vu, que foi o primeiro corredor, posteriormente o corredor Ipanema, que recebeu a segunda parte, né, do corredor também, que ficaram muito mais bonitas, muito mais agradáveis. E aqui é importante frisar uma coisa que o grande Frederico destacou, a questão da cultura do usuário em relação ao BRT. A gente ainda hoje, na rádio, recebe muitas críticas das pessoas, elas argumentam, por que foi feito isso? Por que destinar um trecho da via pública para o ônibus, ao invés de deixar o carro transitar com mais espaço? As pessoas não têm essa compreensão da importância que o transporte coletivo tem para o andamento de uma cidade, né? A gente sempre frisa aí, semana passada teve Espaço Mobilidade Urbana ao vivo, nós fizemos ao lado de uma estação do BRT, na Avenida Itavuvu, um grande centro de pessoas ali, e as pessoas falam, mas qual a vantagem? A vantagem é justamente essa, de tornar o sistema de transporte atrativo, mostrar o deslocamento para as pessoas, como é viável, ao invés de você utilizar 165 carros para transportar o número de pessoas que cabe dentro do ônibus BRT Sorocaba, né, que são articulados, veículos grandes, que tem 165 lugares, pessoas sentadas e em pé, né, vamos assim dizer, cabem 165 pessoas. O espaço que isso ocupa e a questão do meio ambiente que está envolvido também diretamente. Quando a gente tem um ônibus transportando esse número de pessoas, o que se deixa de lançar de poluição, né? E, assim, outro aspecto muito importante que as pessoas destacam aqui na cidade é a da agilidade, né? Então, havia uma expectativa muito grande daquela questão dos ônibus, ao se aproximarem dos semáforos, dar prioridade de passagem para os ônibus, que é algo que ainda hoje não está 100% em operação, não se tem esse privilégio do deslocamento do ônibus, que é algo que eu entendo, como nos testes que eu fiz, né, que ajudaria bastante a mostrar mais ainda a atratividade do sistema para a pessoa, porque os ônibus são confortáveis, são ônibus novos, são veículos espaçosos, de nova tecnologia, com ar-condicionado e tudo mais, mas as pessoas teriam um pouco mais de percepção da vantagem do BRT, de fato, se ele tivesse mais tempo, né, de vantagem de deslocamento. Em relação ao uso da motocicleta, por exemplo, a motocicleta percorre o mesmo trajeto na metade do tempo. No carro, essa diferença já fica um pouco mais próxima, porque o carro não tem a facilidade de transitar pelo chamado corredor, né? Ainda que na Avenida Itavuvu e na Ipanema, o fluxo de motocicletas nos corredores ficou prejudicado, porque as faixas, logicamente, ficaram mais estreitas em função de se destinar espaço para o ônibus. Então, eu vejo como um sistema muito positivo, a avaliação dele realmente é isso que as pesquisas indicam, né? As pessoas, os usuários, de fato, do sistema gostam, veem a importância. A gente vê as críticas de algumas pessoas porque ainda tem essa cultura muito forte do automóvel na sociedade, né? As pessoas ainda veem
que o espaço da via pública tem que ser destinado para o transporte coletivo, e algumas até questionam, por que não coloca na direita? E aí vocês colocaram, vocês especialistas, o Colombini, o Frederico colocou. Ele tem que transitar na faixa da esquerda justamente para ter essa agilidade, não ter essas obstruções que se tem com veículos que entram e saem dos imóveis lindeiros, das vias transversais, que acabam prejudicando o deslocamento do transporte coletivo, né? Então, eu penso assim, que sim, uma alternativa válida para a cidade de Sorocaba. A gente que transita bastante sente orgulho quando vê pessoas de outras cidades vindo para cá para conhecer o sistema e até aprovam o sistema, né? Então, eu creio que mais adiante, seguramente, a maior parte da sociedade, inclusive aqueles que hoje criticam por ocupar o espaço do carro, irão aprovar ainda mais esse sistema, e eu torço para que ele aumente, né? Que ele venha dar a continuidade que se espera lá, que foi colocado no início do projeto lá em 2019, 2018. Então, acho que seria essa a intervenção que eu tive para fazer. Não estou aqui falando tecnicamente, né? Porque, como eu ressalto, eu venho da área de trânsito, né? Na mobilidade, mas mais da área do trânsito. E a questão que eu coloco a vocês aqui nesse painel é justamente a visão que os usuários do sistema têm e que chegam até nós através da Rádio Cruzeiro FM aqui de Sorocaba, onde a gente tem o espaço mobilidade urbana e também tem o espaço cidadão, que recebem todas as relações de transporte da cidade de Sorocaba. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de fazer parte desse painel tão importante e de um assunto palpitante na cidade, que sempre tem alguém que vai levantar uma lebre e falar, não, eu não gosto. E outras pessoas, sim, defendem, como eu defendo. Eu vejo, sim, muito viável, como defendo também a existir aqui em Sorocaba e vai retornar o uso da bicicleta pública compartilhada, né, que a gente tinha aí 36% dos usuários de transporte coletivo de Sorocaba faziam uma das pernas das suas viagens integrando a bicicleta pública com o transporte coletivo. Algo muito interessante de se ver, porque se utilizava o mesmo cartão do transporte. Então, é uma solução que dá resultado, e a gente gosta de ver Sorocaba sempre na vanguarda, seja no trânsito, seja na mobilidade urbana, seja no BRT. Então, agradeço a oportunidade e estamos à disposição para qualquer dúvida que seja colocada. Boa tarde. Boa tarde, Capestrini. Cláudio, vamos girar a roda agora, Cláudio? Vamos girar a roda. Eu botaria na roda o seguinte fato. Eu usei essa imagem, depois que eu começo com uma imagem, geralmente eu continuo com ela até a exaustão. Então, eu comecei com a imagem do casamento, da noiva, etc. E eu diria o seguinte, tudo indica, e tudo, aliás, não é isso tudo indica, é verdade que a lua de mel está sendo ótima. A lua de mel está sendo muito boa em Sorocaba, tudo indo muito bem, já está além da lua de mel, já voltaram da lua de mel, já estão felizes, já estão montando casa, daqui a pouco vão comprar um cachorro, enfim, está indo bem a coisa entre Sorocaba e o BRT. E o futuro? Cadê o futuro? Será que vai continuar assim tão tranquilo assim? Não vamos ter outros desafios? Eu vou colocar um desafio. O automóvel, ele não foi tão fácil quanto as pessoas acham, porque veem ele agora. O automóvel agora é fácil, já ganhou de longe, né? Adorado. Você leva ele para casa, se quiser pode dormir com ele. Quer dizer, ele é uma posse, não é uma prestação de serviço a você. Isso muda muita coisa na nossa sociedade, que dá muito valor e mede as pessoas pelas posses. Então, é uma coisa muito grande. Mas o automóvel lutou muito para chegar onde ele está. E uma das maiores lutas que ele teve foi mudar as cidades para que fosse mais fácil tê-lo e usá-lo. O automóvel, quando chegou inicialmente, chegou em cidades que eram feitas para bonde, com ruas estreitas, tortuosas, apinhadas, não tinha onde estacionar, e etc. Ele teve que enfrentar esse fato, isso era um obstáculo para a aceitação do automóvel. O que o automóvel fez? Ele mudou a cidade. Ele fez as pessoas irem morar fora da cidade, morar longe, se dispersar, e, com isso, ele deu uma vantagem para as pessoas, um monte de vantagem. As pessoas começaram a poder comprar terrenos maiores, construir casas mais bonitas,
conseguiram se afastar das pessoas mais pobres, deixando elas para trás e segregando mesmo a sociedade. Quer dizer, isso são benefícios para aquele indivíduo que saiu. Para a sociedade como um todo, foi um desastre. Foi um desastre, esse fato. O crescimento da agressividade, a falta de solidariedade, enfim, uma série de coisas. O grande mudança, a grande alteração que vai colocar o BRT como uma força permanente vai ser quando, após algum tempo, ele conseguir começar a alterar a cidade, fazer com que ela fique melhor, que essa melhoria seja identificada com ele, com o transporte público, com o BRT, e que ele traga vantagens. Eu vou dar um exemplo muito simples. O metrô de São Paulo promoveu a construção de um shopping imediatamente a leste do centro da cidade, Tatuapé. Na época em que esse shopping foi feito, todo mundo disse que era uma bobagem. Era uma bobagem porque o sucesso do shopping era o automóvel. E, portanto, não tinha sentido fazer um shopping junto a um metrô. O shopping foi feito junto ao metrô, anátema, a um metrô, a uma linha de trem e a um estacionamento e um terminal de ônibus. E também tem estacionamento. Tá? Hoje, o shopping Tatuapé é um dos mais rentáveis empreendimentos de shopping e já ocasionou que ele se expandiu para o outro lado da linha, em torno da estação. Isso é uma mudança de hábito, isso é uma mudança da cidade, é a cidade mudando por causa do metrô. Então, essas mudanças, se o BRT, quando ele conseguir influenciar Sorocaba a ter certos benefícios e permanentes, quer dizer, mudar a estrutura da cidade em função da existência dele, nesse momento, o casamento vai estar na boda de ouro. E não terá havido um divórcio antes da boda de ouro. Que é isso que eu espero. E o que vocês acham disso? Ô, Cláudio, me permite pegar uma carona só para também colocar uma questão para... Você tem sempre direito à carona, Fred. É na mesma linha que o Cláudio colocou, só que ele fez uma comparação de si para si, né, do BRT. Eu queria colocar um outro lado dessa questão, que é a seguinte: até onde eu sei, o projeto foi imaginado, foi pensado antes da pandemia, tá certo? Como já foi dito aqui, ele foi implantado na pandemia. E um dado que me chamou a atenção é que o transporte está hoje com quantitativos maiores do que o do início da pandemia. O que é uma exceção em si também, porque os sistemas brasileiros estão perdendo passageiros de uma maneira geral. Então, eu diria, nesse cenário futuro que o Cláudio desenhou, que eu acho que está bem desenhado, eu queria incluir essas questões conjunturais, ou seja, a questão da economia, a questão da macro mudança de hábitos, essa questão do trabalho remoto, essas variáveis macroeconômicas e estratégicas, como é que vocês veem que isso pode influir no BRT? Quem dá mais? É leilão, quem dá mais? Hoje o BRT Sorocaba, ele, como eu disse, ele está em operação, a segunda fase, né? Nós iniciamos o corredor Itavuvu em agosto de 2020, né? A primeira fase, a segunda fase foi em abril desse ano, do ano passado, do ano de 2021, né? Então, o primeiro corredor já teve até aniversário, né? Vamos fazer o próximo aniversário agora, né? E a terceira fase é um corredor oeste que falta um trecho ainda para obras, né? Tem umas questões aí para serem resolvidas com relação ao modelo dessa terceira e última fase, né? O que a gente precisa, BRT como prestador de serviço, empresa prestadora de serviço,
temos como cliente principal aí a prefeitura, né, e estamos esperando aí uma manifestação da prefeitura, né, de como vai ser realmente implantado essa terceira fase, né? Tem essa questão aí que temos uma questão em que os comerciantes ali daquela região, da região oeste, principalmente ali da cidade, eles se opõem a um corredor central, no eixo central da avenida, né? Então, a ideia de estar mudando para o lado direito da pista, isso como foi bem colocado aqui por todos os especialistas, né? O ideal é que o corredor BRT seja no canteiro central para ficar livre ali daquelas interferências, para ficar livre do trânsito local e ter a rapidez, poder ser mais rápido, né? Hoje, como exemplo, eu posso até citar uma linha que nós temos que cruza a cidade de norte a sul, onde antes do BRT, essa linha, o usuário ele tinha que pegar um ônibus no bairro da zona norte da cidade, desembarcar no centro, fazer a integração com outro ônibus, isso demandava de um tempo de mais ou menos 1h20, 1h30. Hoje, tranquilamente, o usuário consegue fazer em torno de 50, 55 minutos essa viagem. Então, é uma grande vantagem para o sistema, né? Estamos esperando a definição. Nós, como prestador de serviço, estamos às ordens da prefeitura para fazer o que é melhor para a cidade. Bom, pessoal, como o Manuel tocou nesse assunto sobre o nosso corredor oeste, realmente algumas sondagens do solo, que no primeiro momento o pessoal não tinha feito, nós tivemos alguns problemas. A nossa principal adutora da nossa cidade passa embaixo desse corredor oeste, que é a nossa General Carneiro. E a gente tem esse problema para fazer o nosso pavimento rígido. São adutoras bem antigas e abastece praticamente 70% da nossa cidade. Com esses problemas técnicos, acabamos fazendo mais alguns estudos que acabou atrasando o nosso corredor oeste a 6 quilômetros que faltam para a gente terminar o nosso BRT Sorocaba. Mas ainda estamos estudando para ver a melhor forma, a melhor saída para terminar o nosso projeto para o futuro ser melhor para Sorocaba. Nem o Manuel, nem o Sérgio tocaram nessa questão. Quer dizer, vocês não estão assustados com a mudança do comportamento das pessoas, da organização da economia. Vocês acham que o Sorocaba e o BRT de Sorocaba está vacinado contra a perda de passageiro, déficit sistêmico? O BRT está vacinado, é isso? Olha, Frederico, na verdade, com tudo isso que aconteceu agora, com a alta do diesel e o fim da pandemia, nós tivemos a procura maior do nosso transporte de massa. Aumentou muito agora as viagens, a gente estava com uma média de 2 milhões e meio de passageiros, a gente já está agora já beirando os 3 milhões de viagens. E a gente está preocupado com esse também aumento, que veio com o aumento do combustível. Eu acredito que o pessoal que usava muito, os motoristas de aplicativo, talvez não estejam mais, né, sendo viável esse uso, e estão vindo para o nosso transporte coletivo. E isso a gente está se programando agora, fazendo até novos estudos para receber essa demanda que a gente teve da alta dos combustíveis e o fim da pandemia. Eu não acredito que no futuro a gente vai ter perda de passageiro, eu acredito no aumento. Sorocaba, Urbis, eles pensam muito nesse aumento de passageiros e fazer essa programação juntamente com o BRT e as outras operadoras que nós temos na cidade. O Fred, o meu parente simétrico, especular, o Fred é na frente, eu sou atrás. Mas o fato é o seguinte, só uma informação rápida, é o seguinte, a pesquisa já indicava uma certa dado interessante, porque um ano atrás nós estamos no pânico em relação à pandemia, E foi feita a pergunta e a pesquisa sobre como se sentiam os passageiros em relação ao risco da pandemia usando o BRT, né?
E o interessante é que deu mais ou menos pela metade. Metade disse que se sentia com mais receio do que nos outros transportes que ele usava. E a metade disse que ele achava mais seguro do que os outros transportes. Só que um detalhe, esses outros transportes que se sentiam mais seguros eram as pessoas que eram um grande número, que usavam também automóvel, Uber e moto, portanto, transportes individuais. Entendeu? Então, é curioso porque já demonstrava uma certa, vamos chamar assim, blindagem do BRT em relação comparando com outros meios de transporte público em relação ao problema da pandemia. Só para completar um pouco o que o Cláudio está falando, desculpa, Alexandre, quando nós iniciamos a operação do BRT, nós tivemos esse cuidado, né? Foi bem em plena pandemia, né? O que nós fizemos? Instalamos totens de álcool gel em todos os ônibus, eles saíam da garagem com álcool gel em todas as estações e nos terminais. Então, assim, e fora isso, aquela rotina diária de limpeza dos veículos, né, de asepsia. Então, assim, acho que nós somos uma das primeiras empresas a ter na entrada do ônibus, quando o passageiro embarcasse, um dispositivo de álcool gel. Talvez isso tenha influenciado também a pesquisa da segurança, né? Eu queria colocar o Wagner agora na roda, porque o Manuel acabou de dizer que poderia haver, e até o próprio Sérgio deu justificativa para isso, né, do corredor, do terceiro, né, corredor que completa o sistema, não ser mais na faixa central. Como fica nessa situação, Wagner? A velocidade acaba sendo um pouco menor, né? Porque você tem a velocidade do BRT no corredor central, varia e sem faixa de ultrapassagem, que é o caso específico, está na faixa de 22, 25 km por hora. Quando você tem a faixa direita, a velocidade cai mais ou menos em torno de 18 km por hora. Então, você tem uma perda aí de velocidade e aumento de tempo de viagem. Basicamente isso. A outra coisa obviamente, enfim, isso daí... A questão principal é essa, é a perda de velocidade. Fred, e essas mudanças impactam a parceria? Como eu disse, não, né? Nós estamos aqui para executar a obra conforme determina o cliente, conforme determina a prefeitura. Executar a obra e fazer a operação também. A perda de velocidade vai significar um aumento da frota. Você vai precisar de mais veículos para oferecer a mesma frequência. Estamos em estudos, não quer dizer que vamos mudar, ou por enquanto continua o projeto, mas ainda não está definido até mesmo esse problema da adutora, que a gente está definindo ainda em estudos como é que vai ser feito. Mas a ideia... Fred, eu queria ouvir você sobre isso. Não estão dizendo aqui que é um fato, digamos assim, má intenção, não se trata disso. Por favor, Sérgio. A gente está dizendo que acontece um problema, você, inclusive, justificou o motivo, né, pelo que o problema acontece, como pode acontecer em qualquer obra, claro. Mas aí vem a pergunta que o Fred colocou na sua primeira explanação, que são aquelas intercorrências, né? Nesse caso, Fred, algo que não estava planejado, isso pode mudar o contrato? Se pode mudar ou não mudar, os dias dirão. E eu até tinha uma outra pergunta relacionada a isso aí. Que isso é motivo para pleito, certamente é. Tá certo? Agora, me chamou a atenção, o Manuel já falou por 2 vezes, a prefeitura nossa cliente. Por 2 vezes. Isso me chamou aqui a atenção, porque, na verdade, a ideia do PPP é eu ter uma parceria do público e do privado para prestar o serviço ao cliente, que é o usuário, o passageiro, que é a população. Mas você se referiu à prefeitura como sendo o cliente. Isso é uma postura de prestador de serviço. A segunda pergunta que eu ia fazer, até para gerar
entender um pouco o mecanismo dessa participação da prefeitura, é o seguinte: do OPEX, quantos por cento é a contraprestação da prefeitura? E a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: a prefeitura está pagando direitinho? É isso? Está tranquilo? Está certo? Vocês estão tranquilos? Assim também é demais, né, Fred? Não, porque é isso aí. Falar. É aí que a noiva vai embora. Não, aí a noiva vai embora é quando começa a pensão deixar de comparecer, tá certo? Viu, e é a Fred? única coisa que dá cadeia no Brasil, né? Não vamos perder a noiva, não, viu? Como o Cláudio Frederico coloca muito bem como a noiva. Estamos cuidando bem da noiva, estamos em dia, estamos quitados com o BRT, graças a Deus. Sim. Trabalhado muito para isso. E tem que agradecer o BRT, nós somos parceiros, sim. O Manuel coloca dessa forma, porque com respeito à prefeitura, né? Como a gente teve esse problema de constatação do solo e mais algumas outras demandas que nós temos no Corredor Oeste, o BRT tem esse respeito de o que for determinado, o que foi decidido, né? Claro, não queremos mudar o projeto de forma alguma, mas o BRT é um parceiro e quer continuar assim até o fim da nossa concessão. Eu acho que o Campestrini colocou bem a questão, que é da cultura geral, que não é só de Sorocaba, infelizmente, de todo brasileiro, né? Para ficar só no nosso país, que é esse amor, esse endeusamento pelo carro. Então, a gente sabe que essas dificuldades, seja o BRT em Sorocaba, seja o BRT em Valinhos, seja o BRT até mesmo em Campinas, né, que ainda está com dificuldade da licitação, em qualquer um desses lugares, evidentemente, a questão carro sempre vai aparecer como um pano de fundo, né? E aí o Cláudio, que tem uma experiência muito grande com a implantação do metrô, ele sempre cita isso, né, que ao implantar o metrô, se teve uma preocupação muito grande, né, em treinar, entre aspas, o usuário. Não seria interessante também ter, eu sei que o Andorinha só não faz verão, mas no caso de Sorocaba, ter uma campanha constante, né, de mostrar a importância desse equipamento, não só para quem usa, mas também para quem não usa. Eu posso falar isso... Deixa eu só dizer uma coisa. Eu acho que isso aí é essencial conseguir que, vamos dizer assim, nós usamos muito criança no metrô, né? E isso é um investimento de médio e longo prazo. Quer dizer, lembra que eu falei, só quando o BRT mudar a cidade é que realmente o casamento vai estar... Ou seja, quando tiver filho, o casal está consolidado, né? Agora, há um ponto importante que é investir nas escolas e nas crianças. É preciso investir nas escolas e nas crianças de tal forma que o BRT seja visto com simpatia. Mesmo que o pai não goste, se o filho começar a ter uma simpatia pelo BRT, ele acaba enchendo o saco do pai no automóvel quando ele estiver andando, e isso vai bater dentro da coisa. Não vai bater de imediato, vai bater dentro de algum tempo, mas é importante. Eu queria só fazer uma complementação em relação a essa fala, no tocante à questão, né, que realmente a gente dentro da rádio, do trabalho que a gente faz, e quando tem os questionamentos que nos chegam referente a por que, né, há um pleito muito grande das pessoas e que possam utilizar o corredor do BRT fora do horário de pico, que não precisa deixar a linha aberta. E a gente orienta, né, da mesma forma, querem que possam transitar veículos diversos, de prestadores de serviço, que a motocicleta possa utilizar aquele espaço. Então, assim, há muitas variáveis, muitos pedidos das pessoas que acham que aquele espaço, quando está passando o ônibus, pode ser utilizado por qualquer um, né? E a gente tenta educar e mostrar para quem está na via pública, em especial o condutor, da importância de se ter por que aquilo existe. Por que transitar naquela faixa, à luz do Código de Trânsito Brasileiro, é uma infração gravíssima? Porque tem que dar prioridade para o transporte coletivo. É ele que está levando o maior número de pessoas do que os automóveis, que, em sua grande maioria, estão lá só com o condutor. Então, a gente leva dentro de quando vem o questionamento, e é algo bastante frequente, que às vezes até não vai para o ar, mas a gente recebe
no Instagram, tem bastante ouvintes que nos procuram para falar, viu, mas por que não pode andar? Por que vai multar se transitar ali? Está ocioso? Não está ocioso, faz parte do sistema. Ali, se quebra um carro, vai travar o ônibus, vai causar problema. Se tem um sinistro de trânsito, se tem um atropelamento, vai dar prejuízo para a operação como um todo e vai acabar travando a cidade. Então, realmente, é de fato importante, a gente nota essa até carência das pessoas em relação à informação, ao quanto que elas precisam saber que o sistema é válido, o porquê que ele tem que ser feito daquela forma e priorizar. E a gente vê muito assim, o motociclista, a gente tem aqui em Sorocaba a chamada faixa viva, né? O carro para que o pedestre faça a travessia, e eu conheço mais de um caso de pedestre que foi atropelado por moto que vinha transitando no corredor do BRT, porque estava cometendo uma infração de trânsito, né? Então, essa consciência das pessoas do porquê deixar aquele espaço e do motociclista, em alguns casos, para não utilizar, para evitar esse tipo de... acaba até atropelando um usuário do transporte coletivo ou alguém que está fazendo uma travessia no local dito seguro, né? Em razão disso. Então, é importante, de fato, trabalhar dentro do que a rádio faz, a gente leva essa informação, mas, assim, mudar a cultura das pessoas em relação ao uso do transporte coletivo e a respeitar aquele espaço é super importante para o dia a dia da cidade e para o êxito dessa operação do sistema BRT. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso encontro. Claro que temos ainda 7, 8, 10 minutos para terminar. Eu queria passar duas perguntas que foram feitas especificamente para o pessoal de Sorocaba mesmo, eles que podem responder isso, né? Uma é do Vicente Abate, que é presidente da Associação Brasileira, né, das Estradas de Ferro, do setor de construtor de ferrovias. Da indústria ferroviária. Isso, indústria ferroviária, onde ele pergunta, ele dá os parabéns pelos indicadores, e ele pergunta se há previsão de se implementar um VLT em Sorocaba, cruzando com o atual BRT. A segunda pergunta é do João Picanço, né, em que ele pergunta se foi considerada a possibilidade de se utilizar veículos elétricos e qual a perspectiva de promover esse avanço tecnológico e contribuir, assim, ainda mais para a redução de emissões e o conforto dos usuários. Vamos lá. Primeiro, quanto aos estudos, a pergunta, quanto aos estudos do VLT, realmente o nosso prefeito, o prefeito Rodrigo Manga, também nos determinou, estamos fazendo esses estudos, até mesmo um ex-presidente da URBS, o Fioravante, está conosco, ajudando, fazendo esses estudos, porque realmente a nossa malha viária é bem extensa. Nós temos várias conexões que poderiam ser usadas, principalmente em bairros mais distantes. O Brigadeiro Tobias tem essa malha viária que poderia estar vindo, né, mais para o centro da nossa cidade. Nós estamos em estudo, sim. Até um servidor vai estar conhecendo em Porto Alegre. Porto Alegre tem um VLT. Ele vai estar indo para estar conhecendo como está sendo, né, gerido e como está sendo usado o VLT lá na cidade de Porto Alegre para estar enriquecendo os nossos estudos. Não vou dizer ainda um prazo, mas está bem adiantado os nossos estudos quanto ao VLT. Desculpe, qual é a outra pergunta? A outra é sobre se pensou em utilização, talvez no futuro próximo, de ônibus elétricos. Sim. Nós tivemos algumas tratativas e até o final desse ano a gente vai ter 10 ônibus elétricos na cidade de Sorocaba com a tecnologia Mercedes-Benz. Isso a gente está vendo com a empresa City, uma operadora da nossa cidade, que está oferecendo esses 10 veículos padrão para estar servindo a nossa cidade, e a gente quer até o final deste ano ainda estar com esses 10 veículos elétricos, totalmente elétricos, não são híbridos, são totalmente elétricos e vai estar servindo a nossa cidade. E para finalizar, o Nazareno, que é do Instituto do MDT, né, Movimento de Defesa do Transporte, ele diz que conhece o projeto Sorocaba, considera um case de sucesso, com suas ciclovias, integração de programas urbanos, equipe competente, que tem tido continuidade. Mas aí ele fez uma pergunta, eu acho que essa pergunta, inclusive, serve principalmente para o Fred e para o Wagner.
Será que o BRT em Sorocaba tem sucesso pelo solo fértil onde ele foi implantado, ou será que em outras cidades também ele poderia vir a ter esse mesmo sucesso? Eu entendo que em outras cidades também pode ter sucesso, né? É muito importante ter um órgão gestor competente, organizado, isso facilita, né? Eu acho que o sucesso de Sorocaba é a existência de um órgão gestor bem organizado há muito tempo, há 30 anos ou mais, que tem um órgão gestor com continuidade de gestões. Isso daí é o segredo do sucesso de Sorocaba, né? Agora, eu conheço, enfim, eu sei da existência, na época, eu me lembro pela NTP dando cursos de treinamento, isso na década de 80, para a formação de órgão gestor, né, para várias cidades. E uma das cidades que constituiu o órgão gestor foi Sorocaba, isso na década de 80. Né? Nós estamos em 2020, 2022, né? Então, eu tenho aí perto de 40 anos. Isso daí é a razão do sucesso, né? E de ter ciclovia, de ter um sistema... Foi a primeira cidade sem cobrador, né? E conseguiu implantar sem maiores problemas, né? Foi implantado, né? Se não me engano, foi no fim de semana que mudou. Então, isso aí é incrível. As outras cidades, obviamente, as outras cidades precisam se conscientizar que tem que ter um órgão gestor, né? Agora, o BRT, de qualquer maneira, ele é uma solução factível, né? Para cidades com demanda média. Por exemplo, Sorocaba não tem faixa de ultrapassagem porque a demanda não necessita para isso. Mas se a demanda é muito elevada, precisa necessariamente ter as faixas de ultrapassagem e tal. E ele é feito para cada situação, para cada cidade. E aí, certamente, com o pessoal que estava cuidando e dirigindo, isso foi feito de forma adequada para Sorocaba. Eu não acompanhei o projeto, mas certamente o pessoal competente e que foi bem acompanhado por parte do município. Queria só completar a resposta daquela segunda, desculpa, né? Queria só completar a resposta daquela segunda pergunta lá a respeito do ônibus elétrico, né? Nós estamos estudando também aí para essa terceira fase, Corredor Oeste, utilizarmos aí também a tecnologia de ônibus elétrico, e totalmente elétrico, né? Pelege, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder, principalmente porque nós temos um debate muito polarizado, mesmo no seio da comunidade de transporte, segundo eu vejo. Seja polarizado em relação a modos de transporte, seja realizado a fatores que compõem, seja o projeto, seja o plano, seja o modelo. E eu acho que a gente precisava até ter um critério, quer dizer, definir uma metodologia de avaliar. Afinal, o que é sucesso? Quando a gente diz que é uma experiência de sucesso, o que nós estamos olhando? Por exemplo, me chamou muita atenção essa dificuldade do terceiro eixo, da terceira avenida. Não por conta da adutora ou do solo, mas, como bem disse o Cláudio, o sistema será sustentável quando ele mudar a cidade. Então, quando vi o resultado da pesquisa, eu fiquei entusiasmado. Eu acho que o pessoal ficou convencido de que realmente transitar pelo centro é uma boa. E logo para o terceiro eixo tem essa dificuldade. Então, isso pode ser um sintoma de que tenha alguma dúvida no meio do caminho. Então, eu acho que nós podemos atribuir, me parece que Sorocaba é sucesso, não estou colocando em dúvida isso, na minha avaliação, mas a explicação do porquê é sucesso, eu acho que é uma coisa que precisaria ser mais bem trabalhada. E acho que a gente aprenderia também com os casos de insucesso. Quando a gente coteja um com o outro, eu acho que a gente aprende mais, senão a gente pode entrar no fla-flu, na disputa, e depois até numa politização partidária e tudo. Eu acho que a gente tem que ter uma metodologia de avaliação mais organizada para fazer esse tipo de análise e responder esse tipo de pergunta. Eu queria falar rapidamente sobre um assunto que é a pressão dos automóveis, ou de quem dirige automóvel, ou dos comerciantes, contra a possibilidade de implantar um corredor em frente e tal, né? Em Bogotá, os automóveis eles paravam em cima da calçada.
como no Rio, há um tempo atrás, né? Em cima da calçada. Isso não aconteceu em Sorocaba, mas em cima da calçada não tinha, o pedestre andava na rua e tal. O prefeito, que foi, na época, o Penhalosa, ele não só proibiu, como aumentou. E a maneira de proibir, ele construiu uma guia de 30 centímetros de altura, e a guia foi colocada e a calçada ainda não estava pronta, porque a calçada tinha ficado por conta dos proprietários. A calçada, você via, tinha uma guia, e você tinha antes as entradas de automóvel e tal, mas daí só ocupada pelo pedestre. Com o tempo, as calçadas foram reformadas e tal, e o que aconteceu? Floresceu o comércio com calçadas mais amplas, melhorou a acessibilidade, a cidade floresceu. E toda aquela situação de ser contra mudou, reverteu. Na Tanzânia, tinha uma via que passava no meio da cidade, e para o BRT funcionar, tinha que ser uma via só para ônibus e pedestre e bicicleta. E daí, aliás, 2 vias. Mas a principal, central, daí nós falamos, olha, para fazer o omelete tem que quebrar os ovos, não tem jeito, vai ter que encarar isso daí. E o pessoal encarou. Não foi um sucesso na Tanzânia, né? E o pessoal respeita, né? Enfim, precisa ter o campeão. Tem que ser quem é que vai enfrentar a parada, né? No caso de Bogotá, foi o prefeito campeão. No caso lá de Dar es Salaam, foi o presidente, porque era o presidente que estava lá e falou, vai ser assim, ponto, né? Inicialmente era o prefeito, e depois ficou nacional. E agora estão fazendo a fase 2, fase 3, já tem até a fase 6 disso tudo. Toda a cidade, e Dar es Salaam, todas as cidades da África, estão explodindo de tamanho, como aconteceu aqui no Brasil na década de 70, que as cidades incharam, está acontecendo agora na África, né? As cidades estão inchando, né? E aí é a maneira natural, porque o custo é um custo mais acessível e tal, e você tem condição de encarar, né? Obviamente, se você tem condição de por sistema subtrilho, VLT e tal, é ótimo, é fantástico, é só uma questão de ver se tem recurso. E pronto, não tem disputa para ver qual que é melhor ou pior, é mais o que é possível de ser feito. Gente, infelizmente, nosso tempo está praticamente esgotado e eu queria passar para cada um de vocês rapidamente se despedir aí do nosso encontro, agradecer mais uma vez a Volks e a Mercedes por a gente poder ter o apoio deles para fazer esse encontro e também a Transdata, que tem nos apoiado institucionalmente desde o primeiro NTP Café. Então, eu queria que cada um de vocês, então, fizesse a sua despedida rápida, breve, para a gente poder concluir esse NTP Café, e, mais uma vez, tenho certeza, vai ser uma referência para muita gente do país. Bom, eu vou primeiro a falar, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Aqui está a professora Eva falando que Sorocaba sempre foi na vanguarda de avanço tecnológico, sem dúvida, foi as primeiras a implantar a bilhetagem eletrônica, tirar cobrador e tudo. Tá? Parabéns, Sorocaba, por essa continuidade de esforços, né? E, enfim, agradecer a todo o pessoal aqui da bancada e tal. Obrigado. Eu também só queria agradecer essa oportunidade de reencontrar aqui as pessoas e reencontrar o tema também, e relembrar, e aprendi aqui bastante, e a mim só resta torcida de vida longa para esse casamento, como diz o Cláudio aí. Obrigado. Quero agradecer também aí imensamente o convite por participar desse evento, tá? Fica aberta as portas da BRT Sorocaba aí, venham conhecer o nosso CCO, venham fazer uma viagem de ônibus, assim, estamos de portas abertas. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal, muito feliz desse bate-papo quanto ao nosso BRT de Sorocaba, principalmente em discutir com esses monstros do transporte coletivo. Fico muito feliz de ouvir muito bem da Urbis, da nossa cidade de Sorocaba. Muito obrigado por tudo.
E a URBS também, a Prefeitura de Sorocaba, está de portas abertas. Venham tomar um café conosco. Abraço. Agradeço a todos a oportunidade também. Eu, como bom filho da terra, trabalhei para a URBS por 23 anos também, né? A gente sente orgulho da empresa pública que ele tem aqui na cidade, né? Então, sempre Sorocaba buscando estar na vanguarda, mobilidade urbana. Então, é muito legal ter feito parte dessa história da cidade. Obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo com vocês, pessoas que eu sempre admirei, como Frederico, Wagner, o Cláudio Sena. Foi, para mim, uma oportunidade muito valorosa. Sérgio, também estou conhecendo agora, né, Sérgio? Apesar de ser da mesma cidade, a gente está aqui conversando pessoalmente pela primeira vez. Então, Manuel, obrigado a todos pela oportunidade. Estamos à disposição aqui em Sorocaba, sem precisar, é só chamar a gente. E a cada 15 dias na Cruzeiro FM, pela internet, pelo YouTube e tudo mais, falando de mobilidade urbana. Obrigado pela oportunidade. Cláudio, Bom, você que é o juiz de... Eu, como padrinho da noiva, eu vou dizer o seguinte, eu vou dar um conselho. Um conselho é o seguinte, é que não basta, vamos dizer assim, botar todos os seus ovos na cesta da beleza do noivo. A beleza do noivo diminui com o tempo, vai perdendo e tal, vão tendo os conflitos e tudo mais. Essa questão do comércio e tudo mais, eu acho o seguinte, precisa começar a ter muito cuidado em distribuir benesses para todos. Mesmo aqueles, e principalmente aqueles que possam achar que estão sendo prejudicados. Só que não precisa distribuir a benesse na mesma moeda que eles estão reclamando. Quer dizer, por exemplo, não pode passar do lado do meio porque a estrada não tem estacionamento. Ok, dá estacionamento. Faz um bonito projeto de estacionamento na região. Ou seja, o comércio vai receber uma outra benesse, numa outra moeda, mas que vai dar a eles aquilo que eu falei, que é o BRT está melhorando para mim comércio. O BRT está melhorando para mim que moro nesse bairro. O BRT está melhorando a cidade que ficou mais bonita. A cada um, a moeda que ele reclama. E daí a noiva consegue manter o casamento. Quer dizer, é preciso haver todo dia uma surpresa no casamento, de certo modo. E a gente não pode descansar nos louros da nossa beleza inicial, porque ninguém é bonito para sempre. Então, aqui, para ser um casamento bonito, tem que ter os filhos, investir e tal, uma casa melhor, enfim. Distribuam benesses aos que podem vir a ser oposição, de tal forma que eles passem a ser a favor. Bom, então eu vou encerrar mais este encontro dando uma de Frederico Bussinger. Como diria Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas o povo também sabe mas o povo também quer aquilo que ele não sabe. No instante em que ele conhecer coisas e passar a gostar e a perceber que aquilo é importante para ele, para a sua vida, ele vai entender que, mesmo não conhecendo, aquilo que lhe foi oferecido é muito bom. Agradeço a todos a presença aqui mais uma vez e até um próximo ANTP Café. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Até a próxima.